Hoje à noite nós temos um convidado especial. Eu quero já convidá-lo aqui à frente, João Luiz Santiago. Ele foi meu professor auxiliar, professor de missões, idade que eu conheço o João desde que eu tinha essa altura, então um pouquinho mais baixo, mas desde que eu tinha essa altura, acho que ele me conhece mais ainda. E ele foi meu professor de seminário lá, meu professor lá no seminário de missões. Depois ele pode se apresentar melhor, mas tive várias aulas com ele, foi muito gostoso. E uma das coisas que, desde que eu era criança, e até quando eu me tornei aluno, uma coisa que eu mais gostava era de entrar na casa dos irmãos, que tem aqueles enfeites missionários, uma coisa maravilhosa, e cada enfeite, cada coisa ali tem uma história para contar. Ele foi, além de meu professor, ele foi meu orientador lá no seminário também, ou seja, chamava de pai. Tinha nosso grupão ali, um pequeno grupo de alunos, a gente se reunia toda semana. Era um tempo muito gostoso. Fiz 2 viagens com ele, uma para o congresso de missões do CBN, e o outro que a gente foi para Córrego do Meio, nos índios lá. E foi algo muito gostoso, muito bom poder também aprender bastante de missões. O meu amor por missões só cresceu mais ainda tendo as aulas e tendo contato com o João. E ele pode se apresentar melhor, depois dizer também quanto ele foi missionário, continua sendo missionário, e que Deus abençoe. Quero orar nesse momento. Deus, te peço que o Senhor nos ajude a entender mais sobre a sua palavra, nos ajude de João, para que possa expor a tua palavra aos nossos corações, que a gente abra os nossos corações diante de ti. Te peço, Deus, que o Senhor continue usando a vida do João a ensinar sobre missões, a importância e a urgência de que nós precisamos pregar o Evangelho a este mundo tão carente do teu amor. Usa ele nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus a todos. Obrigado, Samuel, por palavras tão carinhosas. Para nós é uma satisfação muito grande mesmo poder trabalhar com pessoas que amanhã serão líderes e estarão envolvidos no trabalho de Deus, seja no âmbito eclesiástico, seja no âmbito missionário. Na verdade, eu e Denise nos sentimos bastante privilegiados por podermos trabalhar com a geração que não é a futura geração, mas é a geração dos novos líderes, não é? Da Igreja de Jesus e do campo missionário também. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu sou casado com a Denise e eu tenho que começar com as escusas aqui primeiro, né, com as desculpas, porque a Denise não está comigo, me faço presente aqui sozinho hoje. Nós estávamos em Caldas Novas, Goiás, na casa dos 33, 34 graus de temperatura, e chegamos ontem, depois de uma viagem de 9 horas, para esse friozinho. Eu saí de casa hoje, olhei no termômetro lá de fora, estava de 14 para 13, não, desculpa, de 10 para 9, dentro estava de 14 para 13, então afetou a garganta dela, ela está muito ruim, ou um pouco ruim, com a sua voz, e ela começa a lecionar na segunda-feira, que é o retorno, porque nós trabalhamos aqui do lado no Seminário de Palavra da Vida, na área de missões. Ela é professora de português e de introdução à linguística, e eu dirijo o departamento de missões daquela casa de profetas, e como Samuel falou, temos trabalhado com o grupo ali, e a gente se sente privilegiado com isso. Obrigado, querido. Antes disso, eu e Denise fomos obreiros, na verdade nós somos obreiros da MEVA. Talvez você já tenha ouvido falar na MEVA, 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 Missão Evangélica da Amazônia. É uma agência missionária cujo propósito, objetivo é a exposição do nome de Jesus a povos indígenas. O nosso interesse não está em pequenos, médios, grandes centros urbanos. O nosso interesse não está no tecido social humano urbano, senão no mar, porque por aqueles lá o Senhor Jesus também morreu, não é? Eu tive o privilégio em março agora de participar da comemoração dos 60 anos de atividade da Missão Evangélica da Amazônia, na região amazônica do Brasil, como o nome da própria entidade já diz, e foi uma alegria muito grande. Eu e Denise
moramos com os índios Yanomamis. Tenho certeza que aqui neste salão, talvez excetuando-se uma ou outra criança, todos nós aqui já ouvimos falar do grupo, do clã, da tribo, da nação, chamado Yanomami. É um dos últimos grandes povos da face da terra, ainda em grande parte isolado como grupo do contato com aquilo que eu e você algumas vezes erroneamente dizemos civilização. Não, eles estão isolados do contato da sociedade envolvente, não é? Porque se eles são um grupo humano, se eles vivem em sociedade, em pleno funcionamento, ainda que lá no meio do mato, sem dúvida alguma são pessoas civilizadas, não é? Ainda que eu me traia aqui com esse sorriso no canto dos lábios, porque é uma civilização completamente diferente da minha e da sua, mas sim, são homens e mulheres cuja graça do Senhor também os atinge. Trabalhamos 12 anos na aldeia chamada Pariniú, Alto Rio Araraquara, no extremo oeste do estado de Roraima, e depois trabalhamos mais 2 anos com os índios Macuxis. Eu acho que você já ouviu falar na reserva indígena chamada Raposa Serra do Sol. Aliás, semana passada ela foi motivo de novo de notícia. Trabalhamos dentro dessa reserva, quando ainda não era reserva, com os índios Macuxis. Então, nossa experiência de campo são esses 14 anos, trabalhando junto à MEVA, trabalhando com povos indígenas, e agora estamos trabalhando já há 20 anos aqui no Seminário Palavra da Vida. Nós representamos a MEVA dentro daquela Casa de Profetas e também aqui para a região sudeste, conferências missionárias, cultos de missões, cursos de missões, esse tipo de coisa. Nós temos 2 filhos, o João Luiz, que ele é mais conhecido como Joãozinho, casado com a Esther, ambos são membros da Pipa. O Joãozinho trabalhou durante 5 anos, ainda solteiro, numa aldeia vizinha à aldeia na qual ele teve parte da sua infância. Isso se chama graça de Deus, não é? O avião decola de Pariniú, a aldeia onde moramos, e já pousa em Haricatuú, essa outra aldeia, 5 minutos depois. Uma caminhada pela mata, estamos falando de 11, 12, 13 horas de caminhada, uma caminhada muito dura, com altos e baixos. Ele morou durante 5 anos, então, ali com aquele grupo Yanomami também. Depois disso, mudou-se para Anápolis, Goiás, junto à missão Asas de Socorro. Creio que, se não todos, vários dos irmãos já ouviram falar nessa agência missionária chamada Asas de Socorro, cujo propósito é o apoio logístico, não é? E de radiocomunicação ao trabalho de Deus que é realizado em lugares de difícil acesso. É o caso do trabalho missionário entre povos indígenas na região da Amazônia Legal. Durante 3 anos ele esteve lá e agora ele está morando aqui em Atibaia. Agora há pouco ele saiu, ele é mecânico de aeronaves da Latam, então ele trabalha em Guarulhos, ele desce todo dia para Guarulhos, então de 8 até 1h30 da manhã é o trabalho dele ali no aeroporto. Casado com a Esther, eu mencionei, não é? E nos deu um netinho, que é uma graça. Eu poderia passar a noite aqui falando do meu netinho, mas os irmãos vão reclamar porque a fome está chegando daqui a pouco, né? Aqui tem um testemunho que é bonitinho. Temos uma filha também, a Lara Luísa, que é casada com o André. A Lara Luísa tem 29 anos de idade, o André também, ambos ex-alunos do seminário aqui, assim como o Joãozinho e a Esther. E essa notícia é bem fresquinha para os irmãos. Vai fazer ainda, daqui a alguns dias, 2 meses que eles estão no Marrocos, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor como missionários em Casablanca. Sempre tiveram essa pegada, essa inclinação para o continente africano. Por causa disso fizeram algumas viagens rápidas até a África. A última viagem no final de 2017, e naquele final de ano, começo de 2018, bateram o martelo, entendendo de Deus que era o lugar para eles se dirigirem. Então estão no Marrocos agora, iniciando o seu ministério. A Lara Luísa tem dito, o André também, estão fritando o cérebro com o árabe, né? Aprendendo o árabe e saindo na rua para fazer compras e etc. E tendo aquele contato que precisa ter, né? Essa é a nossa família, então eu me sinto muita vontade para estar com os irmãos aqui nesse culto, ou nesse jantar de missões, não é? Eu quero abrir a palavra de Deus. Eu prometo que não vou me demorar muito, pode ficar tranquilo.
para que o cheirinho não invada aqui o ambiente e você se perca completamente, não é? Eu gostaria de falar sobre duas palavrinhas e abrir a palavra de Deus, que tem sido muito usada hoje em vários âmbitos do nosso trabalho, escola, em vários lugares a gente ouve a palavra. A primeira é a palavrinha relativismo. Hoje em dia tudo é relativo, não é? Nada é absoluto, nada é asseverado. O politicamente correto, por exemplo, é algo um tanto quanto relativo, e a gente ouve falar bastante disso. A segunda palavra é universalismo. Talvez essa a gente não ouça tanto, é aquela que diz que no final das contas Deus vai salvar, porque Deus é amor e Ele vai salvar a todo mundo, não tem jeito, Ele vai dar um jeitinho, Ele vai salvar. São duas palavras que batem de frente com a questão missionária. E eu gostaria de gastar um tempo com os irmãos aqui falando a respeito dos absolutos de missões. E nós encontramos esses absolutos de missões, e eu quero convidar você a abrir ou a ligar a palavra de Deus numa passagem sobejamente conhecida minha e sua, não é? Nós quase conseguimos ler ou recitar essa passagem de trás para diante, Mateus capítulo 28, mas eu quero ler a partir do verso 16. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Se você tem o seu smartphone aí, pode ligá-lo também e pode desabilitar redes móveis, não é? Wi-Fi, tem Wi-Fi aqui, desabilite também para que não apareça ali o telefoninho e a nossa mão fique coçando, né? Mateus capítulo 28, eu quero ler a partir do verso 16. Mesmo que você não tenha um texto aí, é muito curto, é fácil de absorvermos e entendermos aqui. A minha versão diz o seguinte, Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara, o Monte das Oliveiras. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, por causa disso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei todos os dias, todos ou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero falar de 4 absolutos da questão missionária que estão pulando do texto aí. Eu quero falar do absoluto chamado fonte da obra missionária, o absoluto que é o objetivo da obra missionária, o terceiro absoluto, qual é o conteúdo da nossa missão, e finalmente terminar com o quarto e último conteúdo absoluto, melhor dizendo, o quarto e último absoluto, que é o apoio que eu e você temos na obra missionária. A gente tem ouvido falar, e é verdade isso, que esse texto aqui é chamado de a Grande Comissão. Eu gostaria de umas introduções aqui antes. Por que falamos Grande Comissão? Ora, se esse texto é chamado de Grande Comissão, deve haver e há uma pequena comissão. A pequena comissão está um pouco antes de Mateus 28, bem antes, está em Mateus capítulo 10. A pequena comissão que Jesus deu aos 12. Pequena comissão por causa disso, porque não foi para todos os crentes em Jesus, e ela chega até nós hoje assim, não foi para todos os discípulos de Jesus, foi apenas para 12 homens. Pequena comissão, Mateus capítulo 10. Pequena comissão porque Jesus deu para eles um objetivo, que eles se dirigissem apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Leia-se, judeus. Jesus disse para eles, inclusive: eu não quero que vocês peguem nem trilhas, nem caminhos que deem em aldeias samaritanas, em vilarejos samaritanos. Se dirijam apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel.
pequena comissão. Não foi uma comissão, um trabalho, uma responsabilidade, uma incumbência para que todo mundo fosse atingido, para que todas as etnias ou povos, não, apenas os judeus. E foi uma pequena comissão também, essa de Mateus capítulo 10, porque Jesus não vai com eles. Jesus está em Jerusalém com os seus 12, ele os envia, mas ele fica aqui. Pequena comissão. Jesus não os acompanha. O texto que nós acabamos de ler, chamamos de grande comissão, porque é muito inverso a tudo aquilo que a pequena comissão propôs. E é por isso que ela é chamada de pequena, ainda que não ouçamos muito dela. Segunda introdução que eu quero fazer sobre o texto especificamente. A grande comissão, a chamada grande comissão, ela está registrada, ela está documentada em 5 oportunidades. Ela está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, e está também no livro de Atos dos Apóstolos. E pensando nos evangelhos, a grande comissão, essa palavra, essa ordem de Jesus, não está repetida porque os evangelhos têm situações, têm episódios, têm traços históricos que são repetidos. Não. A grande comissão está repetida nos evangelhos e no livro de Atos, porque Jesus a repetiu minimamente 5 vezes. Pelo menos são as vezes em que ficaram registradas. Permitam-me, eu quero crer que Jesus deu a grande comissão um pouco mais do que uma dezena de vezes, dada a importância dessa tarefa, dada a importância desse trabalho, privilégio, curtição para mim e para você realizá-lo, em nome do Senhor. E nos localizando historicamente, Jesus foi julgado, ele foi crucificado, morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao 3º dia, e depois de ressurreto, ele ficou 40 dias entre os seus. E a grande comissão, ela sempre registra a antessala de Jesus ser assunto aos céus, antes dele ser arrebatado ao Senhor e deixar o Consolador conosco. Nesses 40 dias em que Jesus esteve com os seus, ele repetiu essa tarefa, essa ordem, mais do que uma dezena de vezes. 5 dessas vezes estão documentadas para mim e para você. E o detalhe que eu quero levantar como sendo mais importante ainda é o fato de que cada vez que Jesus proferiu a grande comissão, ele deu uma ênfase diferenciada. Aqui em Mateus 28, a ênfase é fazer discípulos. Em Marcos 16:15, a ênfase é pregar a palavra de Deus, a palavra do seu Pai. Em Lucas 24:47, a ênfase é anunciar arrependimento. Em João capítulo 20, verso 19, anunciar perdão. Em Atos 1:8, um texto muito conhecido meu e seu também, é que eu e você sejamos testemunhas. São as 5 ênfases. Jesus não dá ponto sem nó, nem o Senhor, nem o Espírito Santo. Cada vez que foi entregue a grande comissão, uma ênfase diferente foi colocada, e há um cerco por todos os lados em relação a essa tarefa tão importante. Muito bem, depois dessas duas introduções, quero entrar no texto e olhar para os absolutos que nós encontramos aí, que são os absolutos missionários, que é aquilo que deve nos mover a ir ao campo ou a apoiar o campo, seja orando, contribuindo, dando tapinha nas costas, apoio moral, enfim. E eu quero mencionar o texto nos fala de quatro absolutos. O primeiro absoluto da obra missionária, já que hoje estamos aqui numa noite de missões, é o objetivo da missão. E o texto fala claramente desse objetivo da missão. Vão, verso 19, e façam discípulos de todas as nações. A ordem de Jesus é muito clara
não tem um povo preferencial, uma etnia, um clã, uma nação. Aliás, a palavra nação aqui não é isso que nós conhecemos como instituição geopoliticamente organizada. Não, nação aqui tem o sentido de grupo de gente, grupo de povo, etnia. Jesus diz que eu e você devemos ir, devemos anunciar a todas as nações. Sairmos não somente para atingirmos aquelas pessoas às quais temos alguma simpatia, ou talvez reputemos, achemos que são tanto quanto privilegiadas. Não, é que eu e você anunciemos em todas as nações o Evangelho do Senhor, todos os grupos de povos pelo mundo afora. Eu comecei a ler a passagem, a começar pelo verso 16, e lá no verso 18 tem a informação de que Jesus se aproxima dos seus, e os seus aqui não são apenas 12 pessoas, ou 12 discípulos, ou melhor, 11 discípulos. Aqui há um grupo muito maior, algumas centenas de discípulos. Diz o verso 18 que Jesus se aproxima e diz para eles: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A fonte da missão é toda a autoridade de Jesus. E nós poderíamos questionar o exercício em glória aqui. Que autoridade é essa? É aquela autoridade que nós encontramos lá em Gênesis 1, 26, 27, 28. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança visível? Não. Tangível? Não. Imagem e semelhança naquilo que diz respeito ao ser espiritual de Deus. E quando ele diz façamos nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha a pessoa de Jesus presente na criação de tudo e de todos, não é? A autoridade desse homem, a autoridade do homem que ressuscitou, que venceu a morte. Você já deve ter ouvido dizer que o cristianismo é a única religião mundial majoritária, ou mesmo minoritária, se quiser comparar com alguma pequena também, é a única religião no mundo, é o único movimento no mundo cujo seu autor, o seu iniciador, o seu fundador continua vivo. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele se levantou, ele ressuscitou dos mortos. A autoridade desse homem, a fonte da missão que eu e você temos, é a autoridade de Jesus. É por isso que ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O objetivo são todas as nações, com base na fonte. Qual é a fonte? É a autoridade de Jesus. Não é a estratégia das missões, não é a estratégia da JMN, da MEVA, da Missão Novas Tribos. Não são estratégias de agências missionárias, sejam elas denominacionais ou independentes. Não são metodologias que fazem a obra do Senhor andar. É a autoridade do Senhor Jesus. A fonte está aí. Ainda que possamos usar a nossa mente, a nossa criatividade, a nossa inteligência para pensarmos e esquematizarmos metodologias e estratégias. A fonte para eu e você fazermos a obra do Senhor é toda a autoridade de Jesus, para que assim nós possamos atingir o objetivo, que é nada menos todas as nações da face da terra, todos os grupos de homens e mulheres pelo mundo afora. Na continuidade do texto, nós encontramos o terceiro absoluto da obra missionária, que é o conteúdo. E vejam o conteúdo que eu e você temos em mãos para anunciarmos. O verso 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essa parte aqui da grande comissão, ela é bastante complexa, porque se eu e você, eu estou falando para você que é meu irmão Jesus,
Estou falando para você que é filho de Deus, faz parte da família do Senhor. Se eu e você vamos ensinar pessoas a obedecerem a tudo o que Jesus ordenou, isso pressupõe, isso subjaz que eu e você estamos obedecendo, estamos vivendo de acordo, porque senão fica incoerente, não é? O conteúdo da missão é ensinar as pessoas tudo o que ordenou o Senhor Jesus. E é interessante que na pequena comissão, eu convido você a dar uma folheada aí, ir lá para Mateus capítulo 10, nós temos 5 verbos. O conteúdo da pequena comissão são 5 verbos. Quando Jesus dá ordem para os seus 12 para irem às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele diz no verso 7, Mateus capítulo 10, verso 7, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Jesus dá uma incumbência para aqueles 12 homens que está presente nesses 5 verbos. Eu quero que vocês preguem, que vocês curem, que vocês ressuscitem, que vocês purifiquem, que vocês expulsem. 5 verbos. Só que na grande comissão nós temos aqui um plus, nós temos aqui um up, um extra, não é? Porque tem um verbo aqui bastante complicado: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É o verbo ensinar. Quem reproduz ovelhas, quem pare ovelhas, quem dá à luz a novas ovelhas, não é o pastor, não é o missionário, não é o líder, são outras ovelhas, não é? Maduras, aptas, sadias para gerarem novas ovelhas. Quem faz discípulos é aquele que o é. Se eu não for, se nós não formos discípulos, nós não poderemos reproduzir novos discípulos. É disso que Jesus está dizendo aqui. Ensine as pessoas a obedecerem a tudo o que eu ordenei para vocês. Então a pressuposição aqui é que eu e você lutamos contra a nossa carne, contra o nosso pecado, contra o sistema que está à nossa volta, com o próprio diabo, para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz que é uma vida correta diante do Senhor. E assim nós poderemos fazer novos discípulos. O objetivo é que eu e você nos dirijamos a todas as nações. A fonte é toda a autoridade de Jesus. O conteúdo da missão é ensinar tudo o que Jesus ordenou, que estamos procurando cumprir. E finalmente o texto chega ao seu final e fala do apoio. O apoio que o Senhor nos dá na missão. O texto termina dizendo: e eu estarei todos os dias, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não há lacunas de ausências de Jesus. Ele está conosco. Na pequena comissão, os 12 foram sozinhos. Jesus fica em Jerusalém. Na grande comissão, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E isso diz então que o resultado da missão será um resultado alvissareiro, será um resultado positivo, porque a própria obra é do Senhor. E Ele estando conosco, nós vamos desempenhar a tarefa e nós vamos cumprir. Nós sempre operamos com o Senhor Jesus. No anúncio da salvação aos povos, nós não operamos sozinhos. Assim como o Senhor Jesus, ou Deus, ou o Espírito Santo, não se revela por si só a homens e mulheres. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele fala lá pelas bandas do capítulo 15, que a fé é resultado do ouvir a mensagem do Evangelho. O Senhor, na sua soberania, na sua economia, na sua eternidade, resolve usar
homens e mulheres, põe o seu nome aí, eu ponho o meu aqui, nós que somos dele, para anunciarmos a salvação aos povos. Ele dá para mim e para você um poder de alavancarmos a eternidade das pessoas, de mudarmos a eternidade das pessoas. Obviamente não somos nós, é o Senhor quem faz isso, mas Ele usa homens e mulheres, nós fracos, nós pecadores, nós imperfeitos, e até por isso o poder dele se manifesta de forma muito maior, porque ele é capaz de usar o absurdo para fazer essa grande obra de trazer o homem à comunhão com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo escreve dizendo que eu e você somos de Deus cooperadores. Estamos cooperamos com Deus. Deus opera conosco no anúncio da salvação na pessoa do seu Filho. O objetivo é que eu e você nos dirijamos a todas as nações. A fonte é toda a autoridade de Jesus, é o que nós temos. O conteúdo da missão é ensinar tudo o que Jesus ordenou. E o apoio da missão é a presença de Jesus conosco todos os dias, nos apoiando, nos abençoando, nos tornando fortes nos momentos da fraqueza. Agora, irmãos, eu quero voltar ao início do texto e vou terminar a minha palavra aqui. No final daqueles 40 dias, houve, antes disso, uma combinação de Jesus com os seus. E ele marca um encontro no Monte das Oliveiras. Está aí o texto. Os 11 discípulos, verso 16, foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Todos estão lá. Não apenas os 11, mas algumas centenas também estão lá. Quando viram Jesus, o adoraram, reconheceram Jesus e adoraram ao Senhor. Mas o texto tem um adversativo, não é? Mas, no entanto, entretanto, contudo, mas alguns duvidaram. O texto diz isso. Alguns coçaram a sua barba, coçaram o cabelo e pensaram: será que é Jesus? É ele mesmo? Não sei. O texto continua. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18. Então, em consequência disso, em razão disso, da dúvida de parte daquele grande grupo, o texto diz que Jesus se aproxima deles e diz a grande comissão que nós acabamos de olhar de forma um pouco mais detida. Eu quero terminar a minha palavra dizendo que meu envolvimento na obra missionária, nosso envolvimento na obra missionária, só acontecerá se estivermos envolvidos com o próprio Deus. O rio corre para o mar. Isso é o natural. Não há envolvimento nem meu, nem seu na obra missionária se nós não estivermos envolvidos com o dono da obra, com o próprio Senhor. Irmãos, para que isso aconteça, eu preciso deixar que Jesus se aproxime de mim e de você. Nós precisamos permitir a aproximação de Jesus. O texto diz que muitos adoraram o Senhor quando o viram, mas alguns pezinho para trás, alguns duvidaram. Por causa dessa dúvida, Jesus chega mais, Jesus se aproxima. A ação de aproximação é dele. A ação de permitirmos que Jesus continue próximo é minha e sua. E eu quero terminar essa reflexão aqui com essa interrogação para mim e para você. O quanto eu e você estamos próximos de Jesus? O quanto eu e você permitimos essa plena comunhão? Porque se não houver, ainda duvidaremos. Ainda que participemos de eventos, de encontros, ainda que estejamos juntos com a palavra do Senhor aberta, se duvidarmos, não nos envolveremos.
Que o Senhor ajude a mim, ajude aos irmãos, para que nos mantenhamos perto dele. Essa ação é sua, não é de Deus. É minha, não é de Jesus. A aproximação é dele. Nos mantermos próximos é ação minha e sua. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse texto tão conhecido, meu e de meus irmãos aqui. Obrigado porque temos esse grande privilégio, esse grande prazer de trabalharmos com o Senhor para trazermos pessoas à comunhão contigo de novo. Ó Deus, sabemos que para que isso aconteça, nós precisamos estar próximos do Senhor. E nós sabemos que o Senhor constantemente e insistentemente tem iniciativas de aproximação minha e de meus queridos aqui. Deus, ajuda-nos, porque até para isso precisamos da tua ajuda. Que queiramos, que façamos por onde nos mantemos próximos do Senhor. Nós somos pessoas muito falhas. O Senhor conhece a nossa natureza pecaminosa. Ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos perto do Senhor, e assim fazermos, e assim realizarmos, e assim agradarmos ao Senhor, atendendo a expectativa que o Senhor tem a respeito de cada um de nós, de divulgarmos o nome do Teu Filho às pessoas que precisam reatar a comunhão contigo. Em nome de Jesus, pedimos a Tua graça nessa direção. Amém. Amém.